Primeiramente, eu agradeço, doutor Carlos, nos receber aqui, o SBT News, em seu gabinete. Eu queria começar perguntando para o senhor sobre a dimensão dessas investigações, doutor. Com quase 1.000 pessoas presas preventivamente, o MPF vai dar conta de denunciar todas elas a tempo? E queria aproveitar que o senhor nos desse um panorama numérico dessas denúncias e de pessoas a serem denunciadas. Achar há um número grande. Eu gostaria que o senhor desse um raio-x disso. Quero cumprimentar todos que assistem essa audiência, agradecer você, Brant, dar essa oportunidade do Ministério Público apresentar o seu trabalho. Brant, na realidade nós temos realmente quase 1.000 pessoas presas, né, atualmente. E o Ministério Público Federal tem prazos a cumprir a respeito desse tema e nós estamos envolvidos nessa situação, tentando cada vez mais adiantar o nosso trabalho. O nosso trabalho em que verificar, em termos de materialidade e autoria, das pessoas que praticaram esses atos antidemocráticos e denunciar e enquadrar devidamente na lei, denunciando no crime correspondente à conduta de cada um. Então, é um trabalho que está sendo hercúleo, é um trabalho novo, porque a lei é nova. O Ministério Público Federal nunca se deparou com uma situação dessa, de um número tão grande de pessoas que praticaram esses atos, e nós estamos apurando e vamos oferecer essas denúncias, sim, buscando cumprir todos esses prazos para que o devido processo legal seja prestigiado. Doutor, existe um prazo mais apertado no caso dos 900, quase 1.000 presos preventivos, né? Existe por regra, há risco de não conseguir que isso aconteça, e eu gostaria de saber como é que o MPF se organizou para isso. Vocês criaram um grupo estratégico, né? Como é que funciona essa elaboração, análise de documentação e oferecimento de denúncias, mas dentro dessa questão de prazo, tem risco de gente não ser denunciada a tempo? Brant, eu vou te dar primeiro uma ideia da linha do tempo, como isso começou. Né? Quando os atos foram praticados no dia 8, que pegou várias pessoas de surpresas, o Procurador-Geral da República convocou o grupo de gestão de crise do Ministério Público Federal. Gestão de crise para ver o quê? Para ver o que o Ministério Público Federal iria, quais as medidas que eles iriam tomar naquele momento. Esse grupo reuniu, né, traçou o panorama do ocorrido e no dia seguinte fixou algumas linhas de atuação. Sendo que na terça-feira o Procurador-Geral já teve a ideia de criar um novo grupo, dizendo, olha, esse grupo aqui não vai funcionar para isso, então é necessário que se crie um grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos. E então foi realmente criado esse grupo pelo Procurador-Geral da República e ele me convidou como coordenador criminal do Ministério Público Federal para coordenar esse grupo. E nós iniciamos essa coordenação, traçamos as linhas investigativas, a maneira como iríamos proceder, o deslinde dessa questão, e estamos aqui. Nesse momento, vamos oferecer as denúncias contra todos os que estão presos e cumprir os prazos. Teve que ser desenhada uma dinâmica especial para dar conta de, em 30 dias, conseguir quase 1.000 processamentos de denúncias na justiça? Ou há uma forma de fazer isso de um prazo alargado, doutor? Não, nós vamos cumprir o prazo legal, tá? A dinâmica está traçada, nós já conseguimos ajustar um trabalho de equipe bastante substancioso. E, na realidade, apesar das dificuldades e apesar dos números de pessoas envolvidas, vamos cumprir sim os prazos legais. Doutor Carlos, eu gostaria que o senhor falasse de
quais crimes, quais tipificações penais estão envolvidas nesses processos, e o senhor citou já no início a questão do enquadramento na nova lei de segurança, que é a lei do atentado ao Estado Democrático de Direito, que é um dos cernes das acusações, né, pelo menos das 103 que já vieram. Eu gostaria que o senhor desse esse panorama do que estão sendo acusados e como é que é esse uso da nova lei diante de um número tão grande de pessoas acusadas. Brant, para nós termos a perspectiva de cumprir esses prazos e de fazer um trabalho proativo a respeito da responsabilização dessas pessoas que violaram, né, a lei, nós estabelecemos núcleos de investigação ou linhas investigativas. Né? Então, resolvemos separar a investigação do seguinte ponto: contra os executores, contra os financiadores, contra os instigadores e contra autoridades que tenham praticado eventualmente omissão imprópria. Tá? Então, com essas 4 linhas, nós começamos a realizar o nosso trabalho de oferecimentos de denúncia daquilo que nós temos materialidade e autoria para oferecer diretamente a denúncia e, posteriormente, solicitar, requerer que sejam complementadas algumas outras provas para condenação. Pegamos isso, então, aquelas pessoas que são os executores que desceram a Praça dos Três Poderes, mas adentraram nos prédios, ou seja, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, e que promoveram aquele ato de vandalismo, aqueles atos que chocou a população e que demonstrou o efetivo interesse e a potencialidade de romper o Estado Democrático de Direito, nós resolvemos enquadrar em várias condutas. Né? Uma conduta foi a respeito da associação criminosa, tá? Outra com relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e também deterioração do patrimônio tombado. Então, enquadramos essas pessoas, os executores, nesses crimes e usamos como prova imagens. Imagens, logicamente com a tecnologia hoje, nós estamos identificando várias, mas já foram identificados dentro do circuito fechado do Senado, por exemplo, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, pegando imagens também da imprensa, que realizou cobertura na hora, pegando imagens que identificam essas pessoas e que possibilitam colocá-las no cenário do crime, e algumas foram presas, né, pela Polícia Legislativa, por exemplo, em flagrante delito e recolhidas posteriormente. Isso nos dá prova suficiente para oferecer a denúncia por esses crimes. Outros enquadramentos que nós estamos fazendo relativos a pessoas, por exemplo, que estavam à frente do quartel, né, estavam acampadas ali. Só o fato do acampamento demonstrar aquele ânimo de permanência que tinha com toda aquela estrutura que visava ter uma perenidade ali e que tinha um vínculo subjetivo e psicológico daquelas pessoas se associarem a pedir o golpe de Estado e poder levar o potencial da quebra do Estado Democrático de Direito, nós enquadramos em 2 crimes. Né? Enquadramos no crime de associação criminosa, tá? Por esse vínculo psicológico e subjetivo de formar, e também enquadramos, no caso, no crime de incitação, né? De incitação ao crime, ou seja, colocar as Forças Armadas contra os órgãos constituídos. Quer dizer, não é só quem invadiu e depredou, como todos viram, os prédios do Senado, do Planalto, do Congresso, do Planalto e do STF, que serão processadas e que o MPF vai buscar a condenação. Quem esteve e não participou da quebradeira também tem sua parte nisso, é isso que o senhor está dizendo. Claro, e nós estamos buscando responsabilizar todos, mas dentro da conduta que
o acusado praticou, sem excessos, logicamente, de acusação. Cada um deve responder pelo ato que praticou. A individualização da busca da pena é um dos uma das dificuldades maiores para o MPF fazer as acusações. Quer dizer, a gente já tem episódios, as defesas devem trabalhar nisso, né? Eu imagino que a denúncia ela tem um histórico padrão para todos os casos, mas elas são individuais e cada um vai ter que ser individualizado. Isso é uma grande dificuldade da equipe, dado o número de envolvidos? Há uma dificuldade, mas nós já conseguimos traçar isso, né? Então, isso se chama juridicamente subsunção do fato à norma, né? Então, aquele fato praticado tem que corresponder à norma, né, do direito penal que pune aquele fato. Então, é isso que nós já fizemos, já conseguimos separar, individualizar, por isso que nós traçamos essas 4 linhas investigativas para facilitar o enquadramento de cada um e procedermos exatamente à denúncia para que essas pessoas virem réus e respondam à ação criminal correspondente. Doutor, o senhor mesmo citou a questão das imagens produzidas por muitos dos golpistas que estavam nos atos e até mesmo nas semanas anteriores, no acampamento, onde produziram uma situação em que acabaram produzindo provas contra eles, né? Agora, há uma série de outros elementos que vão ajudar nessas denúncias, né? Eu gostaria que o senhor desse pelo menos um rol ali de elementos que estão sendo colhidos e aguardados, perícias, análises, e que virão aí nas denúncias. O MPF até avisa que haverá aditivo, que haverá acréscimo nas denúncias conforme a chegada de provas. Do que a gente está falando aí? De que tipo de provas que virão, do ponto de vista do que é, né? Da análise de imagem, laudo, e o que tem de novo nisso, que o senhor vê que é algo moderno, por exemplo? É assim, nós temos, por exemplo, a questão de reconhecimento facial, temos de geolocalização, para saber se a pessoa está naquele local, no momento do crime. Então, são uma série de outras providências que, através de usos tecnológicos, nós podemos comprovar. Então, nós estamos buscando a disponibilização desse material para, inclusive, identificar novas pessoas que talvez somente a imagem não dê a substância para uma acusação. Isso significa que o número de 1.500, 1.400 presos que estavam ali, ou no acampamento, ou no dia das invasões, vai aumentar. Quer dizer, pode ter gente que estava atuando e que no dia lá que o acampamento foi desmontado e todo mundo foi detido em flagrante, não estava ali e vai entrar nesse radar, possivelmente. Certamente, até alguns participantes da Praça dos Três Poderes, né, que não foram identificados ou mesmo que não tenham adentrado no prédio, poderão vir a responder por alguma conduta que praticaram a respeito desse ato antidemocrático. Como estratégia jurídica, o senhor destacou essa divisão dos núcleos para facilitar a elaboração das denúncias. Queria que o senhor explicasse o que isso o que torna mais fácil, por que fazer essa divisão, e se essa questão dos núcleos é essencial na hora de fazer a denúncia contra o todo. Sim. Os núcleos facilitam muito, Brant, para que nós possamos organizar o material para a denúncia e o enquadramento do crime respectivo. Então, dos executores, nós já temos uma base de 5 crimes a imputar a esses executores que adentraram no prédio, praticaram aquele ato de vandalismo, enfim, né? Buscaram realmente a quebra do regime democrático, ou seja, por mão própria foram lá e buscavam dar estabilidade ao regime democrático. Já aqueles outros que só instigaram, que são dos instigadores, nós também já temos essa perspectiva de dizer, olha, instigou a outras pessoas a praticarem esse ato, também você vai responder. Ou seja, estava presente no momento, estava lá no quartel pedindo o golpe, vai responder. Vai ser por crime menos grave, mas vai responder. Vai responder por quê? Crime menos grave? Porque os quartéis não foram à rua. Eles tentaram, instigaram, mas não houve aquela consumação dos quartéis irem à rua. Né?
Então, isso facilita para nós o nosso trabalho dessa identificação dessas pessoas e do enquadramento legal na hora que oferecemos a respectiva denúncia. Doutor, na questão dos núcleos, os núcleos de liderança, por exemplo, os autores intelectuais, é um trabalho mais difícil de se comprovar do que os outros, talvez. Por exemplo, no caso dos financiadores, há um rastro, por exemplo, da movimentação de dinheiro. Desde o início dos acampamentos, já depois da eleição, muitos canais serviram para abastecer os movimentos estão registrados ali nos relatórios de inteligência, né? E aí você tem um caminho a seguir o dinheiro. No caso da autoria intelectual e mesmo no caso das autoridades omissas, esse é um trabalho mais estratégico para o acusador levar o acusado à justiça? É mais complexo, Brant, né? Esse trabalho a ser feito da identificação dos financiadores e os atos praticados por omissão também são uma investigação mais complexa e que demanda maior atenção. E nós queremos nos dedicar exatamente a esse lado da investigação. Mas agora nós estamos dedicando diretamente à situação dos réus presos, que nós temos que cumprir esses prazos e nós não podemos deixar essas pessoas saírem da cadeia sem ter a devida acusação formada contra elas, né? Mas, logicamente, o núcleo dos financiadores, né, ou daqueles que não só instigaram, mas que também estão como mentores dessa situação, vai demandar um trabalho mais refinado do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, enfim, dos órgãos persecutórios e de investigação. Eu digo sempre, nós temos que nos organizar e nós estamos organizados, estamos mantendo um bom contato com a Polícia Federal sobre esse tema para desenvolvermos esse trabalho e a identificação dessas pessoas. Doutor Carlos, nas 100 primeiras denúncias, 103 primeiras denúncias, o MPF o senhor deixou claro nas denúncias que não há como enquadrá-los na tipificação da nova lei de terrorismo, da lei antiterrorismo brasileira, argumentando que não há o tipo de crime dentro do que é previsto. O relator no STF, o ministro Alexandre de Moraes, até chegou a mencionar essa possibilidade. Eu queria que o senhor explicasse por que não se configura o terrorismo ali, e sim tentativa de golpe, e se o senhor já antevê um risco de uma reversão, já que o julgador deixou aberta essa possibilidade. Olha, eu não vejo como aplicar a lei de terrorismo brasileira a esses fatos. Primeiro, houve uma forte discussão sobre o tema, se essa lei era aplicada ou não a atos políticos, né? E o Congresso Nacional excluiu atos políticos, né, da imputação dessa lei. E também, quando o Congresso desenhou a lei, ele colocou as elementares dessa lei. Ou seja, o crime poderia ser praticado por xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião. Então, nada disso se adequa ao que aconteceu no dia 8, na Praça dos Três Poderes, ou em frente ao quartel, o QG do Exército. Eu não vejo como aplicar essa lei, porque a lei penal ela não pode ser aplicada de forma extensiva. Ela tem que ser aplicada restritivamente, de acordo com como saiu do Congresso Nacional, as elementares. E as elementares essa de xenofobia, de discriminação e preconceito, não consta desses atos. O senhor está dizendo que se a lei tivesse sido aprovada do jeito que ela foi inicialmente redigida, talvez poderia, porque a mudança foi feita no Congresso, correto? Talvez pudesse, desde quando tivesse as elementares correspondentes e também ela não excluísse os atos políticos.
Doutor Carlos, no núcleo de autores intelectuais e de favorecidos, quer dizer, fazem uma divisão dentro da perspectiva legal, e na organização criminosa há os núcleos, mas há sempre um topo da cadeia, né? Digamos, quem mais se beneficia, ou o mandante. Nesse sentido, o ex-presidente Jair Bolsonaro está no processo já em alguns elementos, e com a conexão dos inquéritos que o STF tem adotado, outros casos anteriores também trazem, de certa forma, ele seu núcleo para as investigações. Há risco do ex-presidente ser responsabilizado, quer dizer, ele está no foco das investigações, ou o nome dele está descartado por enquanto? Olha, primeiro, esse fato nós não estamos investigando a organização criminosa, e sim a associação criminosa. Há uma diferença. Essa divisão de tarefas dentro da organização não acontece na associação. Tá? Então, juridicamente, vêm a ser tipificações diferentes. Quanto à questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nós pedimos a inclusão dele no inquérito, foi relativa a uma publicação que ele fez no dia 10, ou seja, posteriormente aos atos do dia 8. Ele fez uma publicação que, na realidade, ele republicou um post de uma postagem de uma outra pessoa que se surgia contra o fato da eleição, ou não dava legitimidade, e poderia acabar incidindo no crime de incitação. E foi isso que nós fizemos. Pedimos para incluir o ex-presidente na investigação do inquérito sobre incitação a esses fatos, porque estava previsto um novo movimento para o dia 11. Então, aí poderia haver potencialidade de fazer crescer esse movimento do dia 11, entendeu? Mas até agora nós estamos investigando. Nós pedimos a preservação da postagem, porque junto com a representação que veio, não veio a postagem feita pelo presidente, e foi requerida ao ministro relator que determinasse a preservação da postagem para ser juntada ao inquérito e para nós podermos analisar o que vamos fazer a respeito desse inquérito, dessa prática em si, correspondente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Carlos, a investigação que o MPF aqui conduz, coordenada pelo senhor, é dentro da esfera criminal, correto? Outras investigações estão em andamento na área administrativa, ou mesmo na justiça civil, e também na área militar. Essas investigações se conectam? Há uma interface entre elas, ou isso vai acontecer só lá na frente, na hora de imputar responsabilidade na parte criminal, de cobrar dinheiro na parte civil, ou mesmo impor alguma sanção administrativa aos envolvidos? Durante todas as denúncias que nós estamos oferecendo, dos executores nós já estamos pedindo bloqueio de bens. Bloqueio de bens, da conta bancária, de tudo que se tem dos executores, para que vai surtir efeito, logicamente, na condenação penal. Eu vi que alguns órgãos do executivo também estão pedindo bloqueio de alguns bens, isso e aquilo. Então vai acabar se sobrepondo a algumas decisões do civil e da área criminal. Ou seja, no final é que nós vamos ver essa apuração. Há a faculdade dos juízes cíveis suspender o processo enquanto está pendente o processo criminal, que também tem esse pedido. Mas isso é uma faculdade, é uma questão jurídica a ser decidida no momento oportuno e de cada ação que vai transcorrer, seja no crime, seja no civil. Doutor Carlos, já estamos caminhando para o final, eu queria uma última, penúltima pergunta. Esse é um processo de uma dimensão fora do comum, né? Não é todo dia que chega uma cota de quase 1000 processos e com a perspectiva até mais, talvez. O que demanda, obviamente, certamente um trabalho mais cuidadoso.
A gente teve recentes episódios de processos grandes, o Mensalão, a Lava Jato. O que esses casos ajudam, ensinaram a não fazer agora, seja em estratégia jurídica, de divisão processual, ou mesmo de imputação, de uso de provas ou procedimento interno? Você acha que há uma relação ou é um caso absolutamente diferente? Olha, esse caso foge da curva, como os casos também da Lava Jato fugiram da curva e do Mensalão também, eram coisas novas, mas nós aprendemos muito, por exemplo, com a Lava Jato, de agir de forma prudente e não assodada, porque o que nós vimos do resultado da Lava Jato foi que a maioria dos processos das provas foram anuladas. Então, nós estamos trabalhando com mais cuidado nesses casos, de forma não assodada, né? E em respeito ao devido processo legal, para que não venhamos a ter nada anulado nesse processo, ao contrário, ter efetiva com condenação daqueles todos que participaram desses atos. É isso que nós estamos buscando atribuir a responsabilidade de cada um, mas se nós estamos defendendo o Estado Democrático de Direito, a gente tem que respeitar o Estado de Direito. E nós não podemos, logicamente, transgredir meios de provas. Ao contrário, nós temos que ter provas substanciais para levar à condenação de todos. Doutor Carlos, eu agradeço a presença do senhor nessa entrevista com o SBT, com o SBT News, a gentileza e a clareza do senhor explicar. Espero contar sempre, o espaço está sempre aberto para o senhor. Nós é que agradecemos aqui do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, essa oportunidade que o SBT está nos dando de levar o nosso trabalho ao conhecimento da sociedade. Obrigado, Branco.